Fala News começa hoje com uma pergunta que vai incomodar, mas é para fazer a gente pensar. Vamos trabalhar política e psicologia. Será que essas duas coisas combinam? Será que a gente está pensando por nós mesmos ou a gente só está seguindo o grupo, sem pensar em nada? Com essa correria, a gente já não sabe mais, muitas informações. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Lara. Doutora Lara, ela tem uma vivência importantíssima, porque ela vem de dentro de um lar de política. Por isso, além de ser uma psicóloga ou psicanalista, Psicanalista. psicanalista, ela vai falar sobre a gente de como que a gente está vivendo, como vamos falar dos políticos, né, doutora Lara, e também da sociedade, da população em geral, para a gente saber como se conhecer um pouquinho, e assim a gente poder fazer o mundo mais feliz. Doutora Lara, muito obrigada pela sua presença aqui. Estou muito feliz, porque além da beleza que você tem, você trouxe uma alegria para os nossos estudos. E é essa alegria, essa simpatia, essa sinceridade que você tem, que a gente quer que nossos telespectadores também sintam em casa. Toda essa verdade que vem de você, que eu senti aqui nos estudos. Muito bem-vinda. Obrigada, Lu. É uma honra estar aqui, é uma honra estar no Alô TV, uma honra ser entrevistada por uma pessoa como você, humana, gente, de fato, preocupada, de fato, com a sociedade, com o todo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A consciência política se dá através do indivíduo. É. Vamos. A doutora Lara, assim como eu, é mãe. E quando a gente é mãe, a gente quer um mundo melhor para os filhos, a gente sempre escuta falar nisso. Essa é uma verdade absoluta, doutora Lara, ou ser mãe não é exatamente isso? É uma verdade absoluta, absoluta. Para uma boa mãe, para uma mãe que exerce o papel, a maternidade, é uma verdade absoluta. Se a gente dorme mais tranquilamente, acorda mais tranquilamente, sabendo que nossos filhos estão vivendo num mundo melhor. Não digo melhor só de coisas, de ter, de materiais, melhor como ser humano, como sociedade, para não correr o risco, não expor os nossos filhos aos riscos que estamos vivendo hoje em dia. E assim, a gente sempre fala: "Ah, eu não gosto de política, político é tudo isso, é tudo aquilo", mas como mãe, como pai, como uma pessoa que quer ver uma sociedade melhor, um mundo melhor, é importante a gente participar da política, é conhecer, adquirir esse conhecimento, estar não é só adquirir não, mas refletir sobre esse conhecimento. Eu como mãe de 2 vou te falar o seguinte, 2 filhos, 2, menino e menina, 2 meninas? e um menino, a Antonieta e o Jonas. Olha, quantos anos? 10 anos a Antonieta tem, a minha primogênita, e o caçula tem 8. Gente, olha, novinha, né. Eu olhei pra ela e falei: "Gente, 18, 19 anos". Quantos anos? Desculpa perguntar, mas eu acho que a gente tá curiosa, né. Quantos aninhos você tem? 32, 32, idade Olha como esse ano. é 38, 36, né? 3, Em qual mês? maio. Maio. Você é canceriana? Taurina, Taurina. temos a Gosta de coelho? Tu gosta de coelho? comida. Que bom. Move, né, eu também eu gosto demais. Mas assim, você, com tem 10 anos a sua filha e o outro tem 8. 8 anos. Então, além dela ser mãe, dela ser uma mulher ativa, ela é filha de político. Seu pai, ele exerce qual função hoje na política? Atualmente ele é prefeito na cidade de Tarumã, que é Tarumã isso, fica a quantos quilômetros aqui de Goiânia? 380, 380? no extremo sudoeste goiano. É. Conta um pouquinho de lá pra gente, como é que é? Menina, é interessante a dinâmica, porque é um interior. Interior é igual um setor. Eu falo que é como se morasse num setor grande. Então, assim, todo mundo se conhece, você não tem uma certa identidade, aí você é filha de fulano. Ah, é a filha do Luiz Henrique, é a filha da Elcione. Mas é um povo muito acolhedor, onde a gente aprende também a ser humano, sabe? Que a pessoa que, se o vizinho tá com problema, todo mundo tá com problemas. Se o vizinho tá feliz, todo mundo tá feliz. Então, para o lugar que eu estou hoje, como analista do comportamento humano, dos pensamentos da sociedade, foi interessante, é uma escola, o lugar onde eu vim. Você ainda Proximidade do todo. e você ainda viveu a política dentro de casa. Você Ah, o seu pai sempre foi político ou ele começou depois que você já tinha uma certa idade? você me perguntou uma coisa sobre a política, que, ai, que eu não gosto de política, não quero me envolver. Mas eu fico um pouco assim, achando interessante essa fala. Hã. Nós vivemos a política dentro de casa.
Para eu conseguir fazer meus filhos darem certo, eu tenho que ser uma mediadora política. Um tiro de um, dou para o outro, incentivo eles a chegarem num acordo em comum. Isso é uma política. Isso é tipo uma gerência de um político, um prefeito, um governador, Você tem que fazer aliados, o bem comum, o melhor para o todo. É a política. é a política. Então não tem como nós fugirmos da política. A gente vive ela dia a dia, dentro de casa, fora de casa. Faz Não, parte da existência humana. exatamente, eu não tinha pensado por esse lado, mas exatamente. E aí nos bastidores, gente, vou contar uma coisa aqui, ela falou o seguinte, que na adolescência, criança, não sei, ela se revoltou, porque o pai político, a sua mãe também é? Minha mãe também. Então, pais políticos, então ela criou uma revolta, assim. Como que foi essa revolta? Por quê? Eu achava, posso falar abertamente? Pode, a gente quer a verdade. Fala aí, comenta aí esse lado. Não, a gente quer, comenta aqui. Eu quero ouvir a verdade. Então vá, vamos para a verdade. Eu achava muito sujo, a palavra é essa. Eu achava muito complicado um interesse de poderes que não favorecia o povo. Não que eu pense que mudou muito essa política antiga, mas não muda o fato de eu não gostar. Quando eu não gosto de algo, eu tenho que entender algo e ser a luz nesse meio, clarear, minimamente que seja com o que me cabe. Então eu comecei a entender o que adianta eu revoltar, querer estar fora, se eu tenho perspectivas que casam para o crescimento do ser humano, então eu tenho que me envolver na política. Mas a minha revolta era porque eu via muita sujeira, muita briga de ego, pouco interesse de fato no ser humano como um todo. Mas quando a gente percebe algo, a gente tem o que estar envolvido com isso para poder ver a mudança, correto? Ué. Então eis-me aqui agora, eis-me aqui. E a Lara veio aqui para falar a verdade abertamente, como que nós nos relacionamos com a política segundo a psicologia, porque a gente vai analisar tanto os políticos em si, em geral, a família deles, porque ela está dentro, ela pode trazer essa análise para a gente, como que a família se comporta, como que ela sofre, se ela sofre alguma coisa. Vamos falar também como que a sociedade está reagindo em relação a isso, muito assunto interessante a gente tem para falar hoje. E Lara, bom, vamos lá, eu fico assim pensando, gente, eu tô com muitas perguntas aqui, Solta ela. mas assim, vamos só bom, solta, adoro que ela fala cada coisa aqui, gente, que eu falo assim, é muito Goiás, gente, eu adoro isso é muito bom. A sua experiência lá desde novinha com os pais, né, você contou aqui que você trouxe toda essa divergência e tal, e hoje você está fazendo o que exatamente para mudar esse conceito? Você tem parte significativa dentro da política hoje? Que eu te conheci quando você estava acompanhada de um político muito importante aqui do nosso Goiás. E aí você faz hoje dentro da política exatamente o quê? Eu estou sempre nesse meio político que diz que o fruto não cai longe da árvore, né. Então acho que eu já nasci com essa facilidade de transitar entre os meios, trazendo uma perspectiva mais humanizada de fato, Lô. Não gosto de levantar bandeiras, embora já levantei muito tempo. Hoje, na minha perspectiva, é o seguinte: se você é o que é, se você luta com as suas ideias, igual a gente estava comentando aqui um pouco antes, se você é coerente entre o fato de ser o que você acredita e de fato vive, tudo se encaixa. Então eu trago essa consciência humanizada dentro da política, não só lá no interior, onde meus pais são lideranças, como também no meio que eu trabalho aqui no órgão público. E bato muito na tecla de que nós devemos ser mais humanizados, largar a velha política. Mediadora seria a palavra, uma consciência, um ponto de consciência dentro do ambiente político. Essa é a minha função no órgão público. Além da minha função como psicanalista, como consteladora sistêmica. Ser consteladora tá nesse tema que eu fiz, você acredita? E é muito bom, né, traz você vê Você lá de trás, girou dá depois sim, muda muita coisa. muda muito. Você acha que é besteira, você fala: "Ah, é não sei o que lá", porque traz os bonequinhos, aí quando você vê aqueles bonequinhos, você fala: "Meu Deus, eu tô aqui mesmo?". Mas com o tempo você vai vendo, você fala: "Gente, sentido". E aí quando termina, você vê realmente resultado, você fala: "Realmente, eu fiz só uma sessão e pra mim foi o suficiente". Inclusive um beijo pra doutora Turner que me atendeu, que é excelente, tá. Olha, então, muito assunto aqui, e a gente vai falar sobre esse seu lado da
psicologia, psicanalista dentro da política. Meio Qual que é a diferença de psicologia para psicanalista? Eu gosto de usar um exemplo Hum. prático para qualquer pessoa entender, um leigo, um estudado. Enfermagem e técnico de enfermagem. Psicologia é um curso mais delongado e a psicanálise é a parte enxuta da psicologia. Só que mais do que isso, eu sempre tive a questão de observar o meio que eu vivo. Eu gosto muito da filosofia também, embora eu não tenha graduação na área da filosofia, eu acho que todos nós. Qual que é o filósofo que você mais gosta? Da atualidade é a Lucilena Galvão, da nova. Lucilena Galvão, ela é da atualidade hoje. Isso, da nova Acrópole. Eu não conheço, mas eu vou buscar. Excelente, porque ela traz assuntos palpáveis, reais, sem muita floreação, vamos usar essa palavra. E a vida é isso, porque igual nós começamos essa entrevista, um ser que pensa, ele já está à frente do seu tempo. Um ser que não vai pela manada, que não segue a maioria, que começa a falar, uai, por que que isso é assim? Questionamento. Questionar. A vida é feita para questionar. Nós estamos aqui para evoluir como ser humano, não como coisas, como tecnologia, embora estejamos avançadíssimos nessa área. Eu amo tecnologia e morro de medo da tecnologia. Porque eu falo assim, gente, será que vão destruir a gente ou não? E por outro lado, gente, eu amo coisa. Eu não sei mexer. Hoje mesmo, para mexer aqui, eu pedi os meninos, eles, tá. Eu falei, vou aprender. Mas assim, eu amo, por exemplo, ter um robô em casa, aí vem o medo. E se ele se revoltar? A gente ainda fica com essas coisas do medo. E a gente vai falar sobre o medo também dentro da política. Porque assim, às vezes a gente tem um medo de pensar e de ser rejeitado pelo nosso grupo, não é isso? Exatamente. Porque se eu começo a pensar, e aí eu descubro algo que está diferente do que o meu grupo pensa, eu vou ser automaticamente retirado dele. E esse medo da exclusão me faz ficar estagnado. Me fala por que que o ser humano faz isso? O ser humano quer se sentir pertencente ao meio, ao grupo, no âmbito familiar, no âmbito social. E como tem muita informação hoje em dia, cada um tem uma opinião. No mesmo grupo, as opiniões se divergem, mas tem o elo central entre eles, correto? Ai. Se ele começa a questionar demais, ele perde o elo central com todo o grupo. O ovelha negra do grupo, porque pensa diferente. Temos na história Sócrates, que foi Sim. morto por conta do pensamento. Ele induziu os jovens a questionar. Ele não tinha as respostas, mas ele abria a caixa de Pandora. Vamos pensar junto. Vamos pensar para descobrir. Era isso? Era isso. Não tá legal essa linha de raciocínio. Pensa o porquê. Não vou te levar a resposta, mas você começa a indagar. E quem muito pergunta, uma hora acha Acha a resposta. Exatamente. E é igual mexer numa caixa de abelha, na hora que você começa a perguntar demais no meio da política, você vai contra a velha política. A velha política já está muito engessada, por isso eu bato muito na tecla de temos que pensar. Tem que ser desfeita essa velha política. A política está sendo feita para eles ou para nós? Porque o coletivo está saudável com a política velha? Não está. Nós estamos indo muito pela manada, pelo todo, temos que ensinar o indivíduo a ser indivíduo. Um indivíduo saudável, ele vai saber escolher líderes saudáveis. Então é essencial, não tem como fugir do questionamento. É uma habilidade. Observa, é uma habilidade nossa infantil que nós perdemos no decorrer da vida. Toda criança nasce. É a fase porquê, né? E a gente deveria continuar com essa fase para o resto da vida. Até Porque o cérebro expande, né? Exato. Tô aprendendo agora com o nosso programa aqui da Alô TV Brasil, que é o Pra Viver Hoje, que estuda as teorias de Lacan e as apresentadoras, a Luciene e a Regiane. Gente, o que eu tenho aprendido, e elas falam isso. Cada aprendizado, o nosso cérebro se expande. Nós somos feitos para crescer intelectualmente, gente. Então, eu vou te falar, você estava falando disso, e me surgiu uma ideia assim, os novos políticos, as pessoas jovens que estão entrando hoje na política, eles estão com a mentalidade antiga ainda? Não respondam, porque a gente vai para aquele recadinho dos nossos patrocinadores e a gente volta. Mas ó, não sai daí não, porque esse recadinho que vem é bom, viu? A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente.
Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta com Alô News aqui na TV Alô TV Brasil, com um programa hoje muito especial, que a doutora Lara, ela está aqui agora para esclarecer política. Psicanalista é o que ela é. O que tem a ver a psicanálise e a política? E a gente está descobrindo o quê? Muita coisa. Nós terminamos o primeiro bloco falando o seguinte: doutora Lara, os jovens que estão entrando na política, a gente está falando muito sobre a velha política, aquela velha política que fica ali bitolada, né, no mundinho fechado. Os jovens que hoje têm mais informação, que têm mais liberdade também, eles continuam com a mentalidade da velha política ou eles entram querendo transformar o mundo e chegam lá dentro e acabam regredindo? Interessante sua pergunta, né? Muito interessante. A nova política está sendo ensinada pelos velhos políticos. Então, querendo ou não, tem muita raiz da antiga política sendo aplicada nos jovens. Eu percebo que eu estive em alguns movimentos de jovens mesmo, que eu estou na casa dos 32, adolescente de 16 a 21 anos. E uma política tão engessada ainda. E eu pensando, meu pai amado, esse é o futuro. Porque eles não estão tendo essa percepção de questionar. Salvo as exceções, sim. Mas geralmente já vem com um professor do alto escalão da política, que vem passando como se fosse a tocha olímpica passando. Toda regra tem sua exceção, mas na maioria ainda precisamos trazer essa consciência de questionar, de entender o porquê de estar fazendo esse movimento. Por que eu apoio esse candidato? Por que eu apoio esse pensamento? Muitas das vezes não tem essa percepção, vai pela manada. E você falou sobre o tanto de informação prejudica, não facilita essa autoanálise, essa autopercepção. É muita informação e nós não estamos conseguindo digerir, processar. Já viu aqueles máquina de triturar papel? Sei. Você põe muito lá, o trem para, não para? E assim somos nós, é muita informação e a gente não está parando e falando, opa, por que eu acredito nessa perspectiva? Por que eu apoio? Por que eu estou levantando uma bandeira? Ah, fulano me disse, mas o que o fulano me disse casa com a minha vivência, com o que eu acredito, esperar do mundo melhor? Que muitas das vezes o que ele diz não faz sentido com o que é o melhor para o todo. Então a gente volta no ponto central. Conhecer, questionar, primeiro a nós mesmos, o porquê de estar envolvido nessas questões, o porquê de apoiar esses candidatos, o porquê de casar com o pensamento desse partido. Tem muita informação, mas não tem muita resposta, porque as respostas a gente tem que buscar dentro. Até porque cada um é cada um, não quer dizer que o seu professor está dizendo, professor que eu digo politicamente, esteja certo. Foi o melhor no momento dele, deu certo, mas o tempo muda, a vida muda. Então a gente tem que trazer essa consciência de perguntar. Embora o sistema não concorde, nós temos que trazer. E você acha que esse travamento, retrocesso, quando o jovem entra lá dentro, tem muito a ver com medo do ser humano?
Sim. Também de ser abandonado no meio do barco, jogado aos tubarões, como dizem? De não A gente fala uma frase lá onde eu trabalho, ou você tá dentro ou você tá fora. E o tá fora, tem que ter coragem de estar fora, mais do que de estar dentro. Então se você tá no meio, tá fazendo mais do mesmo, você tá aceito, é pertencente, é visto, mesmo que temporariamente, mesmo que na sombra de alguém. E o que tá por trás de tudo isso? É porque está um pouco claro, mas o que está por trás de tudo isso? A falta de consciência de nós mesmos. E de que o mundo precisa de pessoas que pensem fora da caixinha e que tenham coragem. Fora da caixinha. Porque até a gente trava porque a gente está falando do político, mas olha só como que é importante, está falando de mim, está falando de você, está falando da sociedade inteira. Será que a gente também por medo, a gente está deixando de pensar? A gente também está só indo ali, indo com os outros, com o grupo, porque está com medo da solidão? A solidão tem travado a gente. E eu descobri uma coisa, eu tô com 44, estou indo para o 45 anos, e de 40 anos para cá que eu tenho pensado, assim, comigo mesmo. Às vezes não existe solidão. Eu vou te falar, eu não sei se você concorda como psicanalista, você pode falar, tá? Falar assim: "Lucete, você é louca, entendeu? Daqui eu vou uma tarjinha preta pra você em casa, Marcar vamos consultas depois. consultas". Mas assim, o que eu tenho falado com a minha vivência é que a solidão não existe. Você nunca tá sozinho, mesmo que você esteja sem nenhum ser humano por perto, a solidão não existe se você estiver bem com aquilo que você é e com aquilo que você pensa, e com aquilo que você está fazendo, porque o mundo é só uma passagem onde você tem que fazer isso aqui melhor, tanto o seu lado externo quanto o seu lado interno. É crescer, é fazer crescer, é transformar o ambiente e transformar o mundo. E a gente só consegue transformar o mundo quando a gente transforma a nós mesmos. Então agora a opinião de uma psicanalista. Tô louca. Vamos encerrar, acho que você já concluiu tudo. Excelente, você falou tudo. Quando a gente tem essa consciência, a gente de fato transforma o ambiente. Olha, você falou que passou por um processo, você de hoje, você Completamente diferente, outra mulher. e até o Nova ambiente se torna melhor quando você tá melhor consigo mesmo, né. sim. Tem uma coisa que me revolta muito, é que nós não fomos ensinados a isso. Não, Fomos ensinados o quê? Uma regra básica, fórmula de Bhaskara, conjuga o verbo, importante, ok. Mas a autorregulação a gente não foi ensinado a pensar, a se aceitar. "Opa, eu me parabenizo, eu me dou", sabe. eu faço isso, dedão de positivo. Exatamente. Nós estamos sempre o quê? Fomos ensinados a competir, a esperar, a ou a nos anular em prol do outro. Não nos ensinaram a desenvolver nós mesmos. Quando nós aprendemos isso, uns tardiamente, outros nem aprendem, tá tudo certo, a gente desenvolve melhor como ser humano, como humanidade. Não tem como um ser humano desenvolvido emocionalmente não ser melhor para o todo. Não só na esfera política, em qualquer esfera da existência humana. Nós somos um sistema inteiro. Então nós somos uma engrenagem inteira de um sistema, tá, só que aquele parafuso não pode faltar, nós somos o parafuso. Se a gente falta se a gente falta um dos se a gente falta, nada funciona, a engrenagem não funciona. Então você tem que entender que você é aquele parafuso, né, você é um dos parafusos, mas é muito importante você estar lá, e você tem que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença, a doutora Lara tem que fazer a diferença, e a gente só faz a diferença quando a gente aprende que pensar, questionar, refletir e fazer acontecer, é isso aí, é a nossa função. Então, doutora Lara, é muita, muita questão, muita pergunta. Hoje a gente está fazendo um convite à consciência, né. O que que você está pensando? O que você em casa está pensando? O que você em casa está questionando? O que você em casa está refletindo? Quem está no poder te representa verdadeiramente aqui dentro? Será que te representa de verdade ou você só está deixando o barco ir com a correnteza? Mas para onde essa correnteza tá levando? Não só você, a sua família, o mundo inteiro. Então a gente te convida hoje a refletir. E às vezes vai doer, porque às vezes a gente se questiona e a gente descobre cada coisa sobre a gente que a gente fala: "Meu Deus, eu sou assim?". É importante a gente ter
se decepcionar com a Com gente nós mesmo. mesmos. É importante isso. Tem uma frase que fala: "A verdade dói, mas liberta". Então é isso. E a maior dor é a nossa verdade mesmo, de se enxergar. É difícil. Ninguém quer ver os próprios Não. dificuldades. A gente só tem uma falsa crença que nós somos seres muito iluminadinhos. É. Só que a gente tem que se enxergar, ver onde a gente consegue ser melhor, onde a gente não consegue ser tão bom assim, mas eu tenho você que consegue suprir esse lado meu não tão bom. E como a gente, o ponto essencial é que nós é que refletiremos no todo. A pergunta que você fez: como que você quer um futuro para os seus filhos, para os seus netos, para os seus descendentes? Você vai se deixar levar com a manada? E hoje é interessante, voltando para a política, antigamente, quando eu era criança, as pessoas eram muito partidárias e muito leais, por exemplo. Dependente se tá bom ou não, eu era leal a esse candidato e seguia. Hoje não, hoje com esse excesso de informação, a pessoa não consegue nem manter uma qualidade humana que é uma lealdade. É, o rio tá indo para cá, opa, eu vou para cá. E chegou ali, tem uma pedrinha que vai atrapalhar a passagem, então vamos mudar o rio. As pessoas não têm nem sustentação do que querem. Ora tá aqui, ora tá acolá, é o que eu vou ganhar mais. Enquanto isso, a sociedade como um todo afundando. Essa questão é interessante. Por que que o ser humano age assim? Eu tenho que estar ganhando alguma coisa. Eu não penso no coletivo, eu penso em mim. Porque a gente tem que pensar em nós mesmos, no E sentido de que eu preciso evoluir, eu preciso me entender, eu preciso crescer, mas também que a minha evolução ajude o mundo. Mas as pessoas pensam mais pelo imediatismo. Eu estou ganhando aqui agora, não importa se amanhã vai estar um caos e até eu mesma serei prejudicada. Eu penso só assim: "O que que eu tô ganhando?" E principalmente dinheiro, né, vamos falar a verdade. Então, a gente vê tantas pessoas aí trocando por gente, migalha. Nós estamos trocando a nossa liberdade, o nosso futuro da nossa família, dos nossos filhos por migalhas. Você não merece migalhas, você merece banquete. E só come do banquete quem tem coragem de questionar, de fazer o que é certo e de lutar para o mundo melhor. Então por que, doutora Lara, que as pessoas agem dessa forma, pensando só no agora, na migalha, e ela não tem a consciência do banquete futuro? voltando à questão da nossa educação, nós não fomos ensinados assim. Era o quê? Sempre dinâmica de competição. Observa, pelo menos nas escolas que eu estudei, a dinâmica era sempre de competição, não era de união em prol do todo. E aí vem o aceleramento das redes sociais, das informações. Uhum. A pessoa não consegue digerir tudo que recebe. E aí vem o ego e o poder. Todo mundo quer a fatia do bolo melhor, o topo. Igual você falou, imediatismo, é dopamina rápida, dopamina barata, vamos resolver o agora, amanhã, e se perde no meio do caminho. Medo de exclusão, medo do ego, medo de ser abandonado, medo de não pertencer ao grupo. E a forma egoísta como nós somos ensinados a viver. Não nos foram ensinados nas escolas, numa forma de educação, a compartilhar, a jogar como um time, ensinaram a gente a ser o melhor, o chegar em primeiro. Isso afeta, e nós somos essas crianças hoje crescerem, virarem adultos egoístas, que pensa no dele, que quer sempre o dele primeiro, o dele mais rápido. Não é de tudo errado. Na verdade, o segundo mandamento é que nós o quê? Amamos o outro como a nós mesmos. Aí, eu, Lara, como analista do meio social, me pego pensando: eu tenho que me amar, mas se eu me amo, eu me prejudico? Não me prejudico. Se eu me amo, eu quero que amanhã o meu futuro seja incerto? Não. Mas muitas das pessoas estão falhando no auto-amor. Como que você vai amar o próximo, pensar no próximo, se você não consegue nem amar a si mesmo, pensar em si mesmo, buscar uma evolução, buscar entender por que que eu me deixo levar por essas situações, por que que não me posiciono? Eu tenho medo? Medo do quê? Então, a falta do conhecimento da gente mesmo gera uma catástrofe social. Porque se cada indivíduo que vota, por exemplo, tivesse essa oportunidade de conhecer a ti mesmo,
Eu não acredito que nossa situação estaria de tal forma. Acredito que estaríamos mais humanizados, uma sociedade mais humanizada, menos egóica, menos utilitarista. As pessoas têm medo do processo, é isso, porque o processo dói, não é fácil. Você é excluído, você é criticado, você é desvalorizado, porque você está vivendo aquele processo do questionamento, de tudo. Mas quando você vê, todas as pessoas que venceram, gente, passaram pelo processo, elas tiveram coragem de passar pelo processo. E a gente vê que a maioria tem esse medo, o processo dói. Tipo assim, eu tô com o dente doendo, mas eu tenho medo do bisturi lá, como é o nome daquele negócio que arranca o dente, que é as Motors, não. tem a gente não é dentista, hoje vai saber não, mas eu sei que sabe aquele negócio que arranca o dente assim, que dói? A gente tem medo desse aparelho, aí você fala: "Então eu vou deixar o dente doendo, E o porque processo? esse doer é aquele latejar, eu ainda consigo mastigar desse lado, e porque eu tenho medo do processo". E o processo piora, né? Porque se eu não resolveu esse medinho, Pode dar uma infecção e o medo vai ter que lidar com ele depois, porque vai ficar maior. Tudo cresce, o medo, o ego, a prepotência, a nossa humanidade, dependendo do que você está desenvolvendo. As pessoas têm medo do processo, têm medo da solidão, não sabem lidar com elas mesmas. Nós passamos por isso também. E às vezes e estamos passando ainda, porque Estamos passando. estamos no processo, eu diria. Tem muita coisa ainda para aprender, para expandir, Ah, e tem muita coisa errada aí que a gente vai descobrindo com o tempo, a gente vai descobrindo com uma conversa. Por exemplo, hoje aqui com a doutora Lara, eu aprendi um monte de coisa, e vai me fazer refletir o que que eu posso melhorar, o que que eu posso melhorar ao redor, o que que eu posso porque eu só melhoro ao redor quando eu me melhoro. Então essa conversa, cada conversa gente, outra coisa, escolha pessoas que querem evoluir. Saia da rodinha das pessoas que só querem oba-oba e festa. Festa é bacana, mas quando é com consciência. Festa com muita coisa sem conteúdo não vai te fazer crescer. Você quer crescer? O que que a gente faz se eu quero crescer? Crescer dói, né? Crescer dói. O dente rompeu a gengiva, a gente sentiu dor. A fase do crescimento, os ossos dói para crescer. Crescimento gera dor, a gente tem que encarar isso. Tô disposto a lidar com a dor? É voltar para si. O que que eu posso fazer? O que que me cabe nesse momento? Buscar uma ajuda terapêutica com psicanalista, psicólogos, consteladoras. Buscar a sua fé, não tenho religião assim específica. Busca a sua fé, onde quer que seja. E olhar para dentro. A gente não tem que estar o tempo todo com pessoas e aqui e ali. Volta um pouco pro casulo. Espera o momento certo para essa borboleta sair. Se conhecer, autoconhecimento é a melhor chave para lidar com tudo isso. E dói, vai ter medo, vai ter dia que você não vai querer, vai ter dia que você tá assim, ó, possessa com tudo, com você mesmo, mas é a vida, e tá tudo certo. Momento desses de maior dificuldade, a gente, opa, volta pro casulo. Entendi, aí que tá, não adianta voltar pro casulo e aí pegar um celular e ficar lá em rede social. Não faz sentido. Você vai ter mais do mesmo. Volta pro casulo, vou ler, vou respirar, vou tomar um banho de 10 minutos quentinho hoje, só para ficar pensando, sabe, me entender. E esperar o processo, gente. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil. Ela falou sobre buscar a sua fé. A gente vai para o próximo bloco, a gente vai para o comercial agora, para você ver aquele recadinho especial e a gente volta com essa questão. Buscar a fé, mas seguir cegamente a fé, ou seja, ou não a sua fé, mas a fé do outro. A gente volta daqui a pouquinho. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento.
Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta e hoje é aquela coisa que dói, o assunto dói, mas só dói quando você não quer aprender, não quer pensar, não quer evoluir e foge. A fuga não é a melhor saída, a gente vai falar sobre isso. E a outra coisa que a gente terminou com uma perguntinha é: por que que a gente prefere muitas vezes seguir cegamente políticos, religiosos, do que seguir com uma consciência sempre no questionamento, buscando sempre entender, questionar, refletir e evoluir? Por que o ser humano tem esse comportamento? Para isso, doutora Lara responde pra gente. Porque é mais fácil ser mais do mesmo, né? Como a gente já disse, nós não gostamos de ser o diferente. Grande maioria gosta de ser. É inerente ao ser humano o pertencimento. Todos nós queremos se sentir pertencente ao grupo. Mas tem uns que querem mais que os outros, por falta de autoconhecimento, por crenças, por fomos criados dessa tal forma, nossos pais, nosso meio, nosso sistema, nos induz a pensar assim, pensar de como pensamos. E aí, como você disse, o questionamento é a ponte principal entre quem nós somos e quem nós deveríamos e queremos realmente ser. O que esse líder, esse professor, até os professores, ninguém é dono da verdade, da razão, do saber universal. Nós temos que aprender dia após dia e sempre questionar o que essa pessoa me trouxe. Faz sentido? Faz sentido para mim ou faz sentido para ela? Faz sentido para o todo? Porque a gente se esquece que cada um tem uma vida, uma experiência, uma cultura e muitas das vezes nós não temos uma cultura da qual outros países têm, nós julgamos porque é muito diferente. E isso é no cotidiano, nos pequenos grupos da sociedade, nós vamos cegamente, o pastor, o líder, o padre, qualquer que seja a liderança, falou, eu acredito. Opa, mas por quê? O Essas pessoas também têm suas dores, também têm suas fraquezas, também estão aqui para se desenvolverem. Não são donos de todo ser, de toda a verdade. Eu devo buscar. Interessante, me falaram isso, aprendi isso, mas opa, combina, casa com a minha história de vida, com a minha perspectiva, o que eu desejo para o futuro de mim e da nação. Então a gente tem que sempre se pautar no porquê, para quê, sem aceitar esse leitinho, essa comida líquida que as pessoas nos dão. Aprender a mastigar, aprender a buscar o alimento, descascar, desembrulhar e mastigar. Isso traz felicidade quando você aprende a pensar, porque o processo dói. Mas quando você descobre que pensar é bom, traz felicidade. Gente, agora eu vou falar nem como psicanalista, vou falar como quem passou e vai passar até que seja dia perfeito. Traz liberdade. E liberdade é sinônimo de felicidade. Você ser livre em você mesmo. Isso é lindo. Dói, é igual borboleta, gente. Tá no casulo. Depois ela vai ser livre, vai bater suas asas, vai voar para onde quer que seja. Pensar, então, traz felicidade e traz beleza também. Traz beleza, traz paz, traz o centro de nós mesmos. O que seríamos de nós sem a habilidade de pensar? Sem essa habilidade de raciocínio criativo? Nós somos os únicos seres na Terra com essa habilidade de raciocínio criativo, de indagação e muitas das vezes não executamos, não usamos essa habilidade. Porque instintivamente os animais também são, eles pensam por instinto.
mas muitas das vezes nós estamos iguais aos animais, Sem raciocínio. sem raciocínio. E assim, o Criador nos deu essa habilidade de indagar, ele deu para todos, nascemos com ela. E por que nos perdemos no meio do caminho? Onde nos perdemos, que perdemos esse lado de questionar a vida, o porquê dos porquês? Ou seja, só vive quem pensa. Só vive quem pensa, ou você sobrevive. E sobrevivência não traz nenhuma mudança. E se não muda, continua tudo do mesmo. Tem tanta gente só reclamando, ai, que não sei o quê, ai, que não sei aquilo. Ai, olha, eu vou ser cancelada agora. Vamos. Mas você vai comigo. Eu vou com você. Porque assim, a gente vê tantas pessoas que preferem ter o trabalho de enfrentar um sol quente, pedir lá no sol quente, tá lá, não sei o quê, mas não querem ter o esforço de ter o trabalho. E eu sempre ajudei, eu já levava um saquinho de moeda, de dinheiro, de alguma coisa para ajudar, até que eu entendi que eu estava fazendo essas pessoas não correrem atrás. Aí elas se acomodaram dela. Eles falam: "Nossa, Zé, mas ficou uma pessoa ruim?" Não, eu fiquei uma pessoa melhor, porque agora eu estou entendendo que a mesma força que eu tenho para trabalhar bate no microfone, desculpa gente, fez barulho aí, né. A mesma força que eu tenho para trabalhar, e os mesmos problemas e desafios que eu tenho para trabalhar, as outras pessoas também têm. Às vezes não vão conseguir fazer o que eu faço, mas às vezes vão conseguir fazer outras coisas que eu não consigo fazer e às vezes vão fazer até melhor do que eu, mas elas precisam correr atrás, porque a partir do momento que eu ajudo, sem criar um obstáculo, um esforço ali para aquela pessoa, eu estou contribuindo para a decadência dela. Parece estranho, parece maldade, mas não é, não é. Tem uma frase que fala: "Deu a vara de pescar, mas não deu peixe". E aí? É interessante a sua fala que Enéas Enéas falava isso? não, ele falava o seguinte, Hã. que a diferença de nós, de um astrofísico para um faxineiro, é o conhecimento. Então, assim, se nós temos e hoje em dia não tem essa dificuldade, eu não tive acesso ao conhecimento", igual os nossos avós, por exemplo, usaram muito essa fala. Todos nós temos acesso ao conhecimento. Só que é uma coisa enraizada, talvez até essa Vitimismo? vitimismo, e o nosso país ainda tem um agravante, as políticas públicas são muito voltadas para o coitadinho. E na verdade não existe o coitadinho, não existe? Depende da perspectiva dele mesmo, né, se ele se julga coitadinho, Mas o que que a psicanálise fala? Existe o coitadinho? não existe, Não existe. existe a forma como a gente se enxerga e se posiciona no mundo. Se você se vê como um coitadinho, automaticamente você vai agir como um coitadinho, E quanto mais ajuda o coitadinho recebe, mais coitadinho ele fica? mais coitadinho ele fica. Você falou uma coisa bem pontual, você ajuda mais quando você se posiciona, fala: "Opa, te dou uma oportunidade, oferece uma oportunidade". Eles não querem. Fala não. O esforço, ninguém está disposto a pagar o preço do esforço. O romper dói. A bolsa na hora de para o neném nascer não rompeu, aquele neném nascer não gerou uma dor, para ele e para a mãe. Então, faz parte da vida, não tem como você ser melhor, tem mais questões financeiras, tudo você vai passar por um processo. E você está disposto a passar por esse processo? Qualquer área que seja, não só na política, na vida em si. Igual você disse, e tem outro agravante, Hã? que aí já é uma área da constelação sistêmica, não muito conhecida, mas importante. A gente não aju a gente ajuda quem quer ser ajudado de fato. Isso de ficar sustentando o vitimismo, isso Você não não é está ajudando, ajuda. você está sustentando. Você Você tá acabou de falar, tá sustentando. Sustentando o vitimismo, a sociedade vai ficando ainda mais doente, e a gente vai se condicionando a isso. O ser humano é adaptável para o bom e para o ruim. Aí volta o ponto central, o porquê dessas pessoas estarem assim? O que que eu posso fazer, não por ela, por mim, e assim, refletir no todo, para que seja melhor a sociedade? Certo. Que tal pensar e voltar em quem realmente faz a diferença? Que tal você agora parar e começar a pensar, realmente aquele líder que eu sigo cegamente, será que ele é bom mesmo para o planeta, para mim, para minha família? Será que ele está me ajudando a construir ou será que ele está causando a minha destruição?
É isso? E uma pergunta, o que Hã. é bom mesmo pra mim, pra ir para o planeta? Pois é. Você viu que o programa hoje, gente, não é para falar para você assim: "Ó, é isso e aquilo", a gente não trouxe o beabá. A gente tá fazendo mais perguntas do que respostas. Exato, realmente, e é isso o ponto central, nós temos que voltar a entender que a chave da existência é o porquê dos porquês. Por que que eu penso assim? Por que que eu escolhi ir por esse caminho? Será que é uma opinião minha mesmo? Será que é uma opinião do outro? Não se deixe levar pela manada, nós temos que voltar, assim como as crianças, a perguntar o porquê dos porquês. Tem uma frase agora, você falou do voltar a ser criança, dos porquês e porquês. Tem um negócio na Bíblia, uma frase na Bíblia que fala: "O reino dos céus, pra você entrar, você tem que ser como criança". Eu sempre imaginei que era da inocência. Hoje já está comprovado até pela ciência que tem muita criança que não tem inocência não, já chega e são até más no comportamento. Mas o voltar à criança não seria então questionar e evoluir, a voltar aos porquês? Outra pergunta para você pensar em casa: "E aí, doutora Elisa, repita aí que a gente está refletindo aqui, a gente está aprendendo junto". Ai, doutora, é isso, será? Eu Faz passo pra fase sentido. faz sentido, acabou de E olha, a gente aprende sempre, né. e olha, através de uma conversa aqui com vocês, com a doutora Lara, que veio isso, falei: "Gente, voltar a ser criança, será que não é voltar aos porquês da vida? Aos porquês, ao refletir, ao crescimento, porque através dos porquês eu vou Você crescer". aprende, como que você aprende? Perguntando. Pergunta. Que na hora que o professor ensinava: "Quem entendeu?", ninguém respondia. "Professora, eu não entendi", pergunte. Por ter vergonha de falar que não entendeu, porque a gente tem vergonha também. E você Por que acredita que eu era vergonha de falar que não entendeu? por quê? Medo de não ser julgada, medo de não ser aceita. E você falou interessante, eu pensei agora junto com você essa questão. E também a pureza das perguntas, não é você as crianças perguntam Porque a gente não pergunta pra ofender e nem pra atacar. A gente pergunta porque realmente a gente quer entender. isso, interessante. Gente, eu vivendo e aprendendo. Tô aprendendo. Alô TV, porque os melhores estão aqui. Que bom isso, a gente acabou de levantar uma pauta. E você em casa, vamos pensar junto, vamos refletir sobre isso? Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso. Será que tem a ver? Será que a gente viajou muito Fez aqui? sentido. Fez sentido pra você? Porque pra mim fez Qual que é a sentido. tua perspectiva? Qual a sua perspectiva? Vamos conhecer também, né, entender que o outro que tá nos assistindo pensa, É, é porque que estão é falando. importante. É importante a gente saber o que você pensa em casa, porque a gente vai trazer mais pautas voltadas a isso, seguindo as perguntas, os questionamentos, aquilo que você está aí em casa pensando, para a gente poder aprender junto, porque a gente não está aqui para ditar regras ou para passar para você: "Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo", não tem que fazer nada. A gente está aqui no momento de questionamento, enquanto a gente conversa, tá surgindo os questionamentos e o aprendizado, eu, por exemplo, vou sair dessa conversa totalmente transformada, Nossa, com novas perguntas, com mudanças no meu comportamento, inclusive, nós vamos para agora eleições de 2026, eu já vou começar a pesquisar os líderes, as pessoas que estão, colocando ali na linha de frente para assumir um cargo, qual vai melhor me representar, qual vai garantir o melhor futuro para mim, para o meu filho. Não é o imediatismo, não é esmola, eu não quero esmola, gente, eu aprendi que eu sou filha de Deus não precisa de esmola, nós merecemos o banquete. E a partir desse momento, quem vai me ajudar a chegar nesse banquete? São os líderes. E aí a gente pede para pensar. Outra questão agora que vou fugir um pouco da psicologia, mas que tem a ver também com a psicanálise, né, é o seguinte, eu, por exemplo, tomo polivitamínico para minha cabeça pensar. Quando a minha cabeça eu tô muito sem polivitamínico, eu já percebi que eu vou mais pela manada, eu vou mais por aquilo, porque meu raciocínio fica mais lento, eu fico mais cansada. E a questão seguinte, nós sabemos que nossa alimentação é ruim, por mais que a gente coma, não é falta de comida, é a qualidade dos nossos alimentos. Por mais que você coma, não tem aquela quantidade certa de vitamina que sustenta o nosso corpo e sustenta o nosso cérebro. Nosso cérebro precisa do combustível, e não pode ser um combustível qualquer, tem que ter ruim. o combustível.
Então, se a gente começar a pensar também em relação aos políticos, a alimentação das escolas, às vezes manda só um fubadinho ali, não estou falando que é ruim, mas ele precisa ter outras coisas, mais proteínas, mais vitaminas na alimentação. Você acha que a gente conseguiria construir, pessoas com mais capacidade de pensar e de questionar, se a gente começasse porque nutrir Também. também é fazer nosso cérebro. Se você vai andar num carro e ele não está funcionando bem, a roda está murcha, o freio não está legal, Gasolina ele batizada. ele vai andar bem? Não vai. E aí também é o ser humano assim. Sim. Não só isso, né, é o todo, quando a gente entende que o ser humano é um ser integrado, por isso que eu acho bem interessante as novas medicinas integrativas, nós somos o todo, se você se alimenta bem, se você tem um lar saudável, porque muitas das vezes uma criança, às vezes está no melhor acesso, tem uma escola boa, nem é pública, é particular, se alimenta bem, um produto de primeira, frutas, verduras, só que ela teve uma noite má, porque talvez não teve o olhar da mãe, do pai, não teve um carinho, um colo, não foi vista dentro do seu próprio lar. E nessa fase de construção social é importante para a criança. Então sim, o alimento é importante. Nós temos, igual você falou, alimento de baixa qualidade. Pois é. Só que eu digo que nas redes públicas ainda está um pouco melhor essa questão, porque tem comida de verdade. Mas é o todo, Lu, nós como todo temos que nos alimentar bem, temos que ter um sistema educacional saudável, as crianças, eu vou te falar por experiência própria, eu odiava ir para a escola, porque não tinha algo que mexia com o meu chamado. Era mais de português, mais de matemática, eu acho que a escola não realça o que o aluno já tem de qualidade, ele faz o aluno querer ser bom em todas as esferas. E não é assim, nós somos como um grande quebra-cabeça. Eu tenho a minha parte nesse quebra-cabeça, você a sua e tá tudo bem. Eu não tenho que ser boa no que você é também. Tem que ser melhor ainda no que eu já faço. E não é isso que acontece no sistema educacional. Então, se você enxerga o indivíduo como um indivíduo, não como um coletivo, ok? Se ele tem uma boa alimentação, se ele tem paz, um lar, um ambiente seguro, tudo isso influencia em como nós vamos nos desenvolver como humanidade. Porque uma pessoa saudável escolhe líderes saudáveis. Um indivíduo doente vai refletir o quê? A sociedade está doente, os líderes estão doentes. Então é um todo, não tem como eu pegar A ou B. É entender que o indivíduo precisa de várias esferas para estar bem como indivíduo. E ele estando bem como indivíduo, a nossa sociedade também estará boa, estará saudável. Isso é até uma pauta para os políticos que estão se candidatando, ver mais as nossas crianças, né, tanto da qualidade da alimentação, tanto também ajuda psicológica e de psicanalista, né, dentro das escolas, que isso é muito importante para ajudar, nesses problemas que tem na sociedade e até dentro de casa. E também, trazer essa nova reforma na educação, na forma de pensar, de conduzir essas crianças, saber que uma tem uma habilidade melhor, igual eu hoje, trouxe aqui, eu não sei mexer, eu falei: "Cotonete, Lucas, ajuda aqui Lucas, eu não sei nem colar o negócio E que aqui". bom que a habilidade dele é diferente da sua. Que eu estou aqui conversando, eles estão lá, maravilhosamente lá, mexendo lá, cortando e, editando e tudo, mexendo com esse nossa, cada um. E eu tenho o quê? Uma equipe maravilhosa, a UTV tem uma equipe maravilhosa que todos se unem e junto, cada um com a sua qualidade, transformando tudo. Viu? Imagina isso, Viu? sociedade. Imagina isso como sociedade. E se a gente começar a trazer as crianças a fazer isso também, a buscar cada um com uma qualidade e vamos crescer junto. Vamos crescer junto. É isso, a gente vai para aquele intervalo com aquele recadinho especial. Você fica aí, porque o recadinho é para você, para mim, pra gente. A gente também vai escutar esse recadinho e a gente volta daqui a pouquinho com mais porquês, muitos porquês. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece.
O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7.000 novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, um estado que dá certo. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Estamos de volta e o assunto hoje é para fazer pensar, não é receita pronta, é para construir a receita e a gente chegar àquela delícia que é ser feliz quando você descobre que pensa e que pensar é bom. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Gente feliz não incomoda, já Não. dizem isso, né? Não incomoda. Não incomoda. A gente feliz não enche o saco. Não. Quando, e a gente falando disso, quando que discordar virou ataque pessoal? Quando o outro tá ferido. Se eu discordo de você com elegância e você se sente atacado, não é questão minha, é questão sua. Você já tá com seus problemas, seu ego ferido, machucado, não fez a aulinha básica de autoconhecimento, de amor próprio, e aí tudo vira motivo de contenda. A gente estava falando aqui no intervalo, a gente falou uma coisa, eu vou falar agora, eu vou contar o que a gente conversa aqui no intervalo. A gente falou assim, ela falou, nossa, mas eu converso comigo mesma, às vezes eu faço uma postagem no Instagram que eu estou conversando comigo mesma. Eu faço pergunta, eu me respondo, eu ali durante o tempo estou me questionando, aí eu até brinquei assim, às vezes a gente fala com a gente fica com raiva do que a gente pensou. É isso mesmo. Isso é um exercício para aprender a pensar? E É tão bom fazer esse simples, exercício? né? É simples. difícil. Tipo, eu tô ali lavando louça, aí eu tô falando, mas por que não sei o quê? Isso não é loucura, isso é Desenvolvimento. Desenvolvimento, porque quem melhor do que eu para me perguntar, me questionar? Porque às vezes até eu vou atender clinicamente, a pessoa quer enganar a gente, né? Ah, é? Você vai no psicólogo, num psicanalista. Você quer contar mentirinhas, Você você quer- é maravilhoso. E você quer não ser tão ruim assim, não ser tão isso aqui. Gente, agora eu com eu mesma? É chicote, depois abraço. E é isso, é simples. É algo simples, só que nós não fomos ensinados a simplicidade. Não fomos ensinados a pensar, a escutar os pensamentos e refletir sobre eles. É sempre atropela. Ah, tá sentindo isso? Ó, não chora, bora, porque o tempo urge. Bora. Não, nós temos que parar, respirar. E o seu momento de vazio é o meu também. Nossa, exatamente. E a gente estava falando aqui, a gente falou o seguinte, até a ciência já errou, eles estudam, eles fazem pesquisa, eles não sei o quê, eles têm uma convicção e passam essa convicção para todo mundo, aí todo mundo começa a seguir aquela regra, que não sei o quê. Você deu o exemplo do ovo. Do ovo, era proibido. O ovo causava colesterol, o ovo que não sei o que lá, o abacate não sei o que lá. Hoje é um dos principais elementos, os melhores alimentos do mundo, né? O leite materno é maravilhoso, ajuda num monte de coisa. Então, assim, se a ciência que tem todo aquele estudo, todas aquelas pesquisas consegue errar, por que que eu, Mero mortal. não posso errar? E mais, quando eu erro, eu me questiono e eu mudo. Eu não preciso falar assim, ai gente, eu errei agora, acabou minha vida. Não acabou nada. Se você errou e você descobriu que você errou, e você entendeu que você pode melhorar, aí que começou a sua vida. Parte para outra, né? Parte, segunda etapa, nova Segunda etapa na etapa. vida. Tem na Bíblia,
tem uma passagem que eu não sei ao certo, eu sei porque eu me recordo que eu também achava. Eu também não lembro o versículo, nem não sei quem diz, não sei quem disse, eu só sei que mas diz sei que tá lá. E sei que faz sentido. exatamente. Vá e não peques mais. Isso é os nossos pensamentos. Não cometa o mesmo erro. Cometo mesmo. Você vai cometer novos. Eu amo essa frase. Falo, gente, eu sou uma pessoa que não comete os mesmos erros. Eu cometo novos erros. E aí, meu pai me fala assim: meu pai me fala, ei, menina, só eu mesmo pra dar jeito. E o que é isso? Só eu mesmo? É nós. É a nossa essência, o nosso espírito, a nossa vivência, o que nós viemos para fazer, desenvolver como humanidade nessa vida. Que a gente não veio aqui para construir a melhor casa ou ter o melhor carro. Isso é consequência. Nós viemos aqui para sermos melhores, para avançarmos, evoluirmos como humanidade. É ser o parafuso que funciona. Ser um parafuso que funciona. Porque se nós, ai, sou tão pequeno, não. Não somos nem maiores nem melhores, menores uns que os outros. Mas se eu estou funcionando de acordo, se esse parafusinho aqui está de acordo com o que me foi dado a ser feito, tudo flui. Agora vai eu querer fazer outra coisa. Não vai funcionar. Vai eu parar meu tempo para ficar julgando as decisões do outro. Julgamento, ele ajuda, ele atrasa, gente. Primeiro nós mesmos. O único julgamento que tem que ter é qual? Comigo. E eu acho que nem julgamento, acho que uma observação. Não compensa eu me julgar. Não tem sentido. Eu me observo, olha, Lara, poderia ter feito diferente. Mas bom que você já aprendeu, na próxima você faz. Por que você está falando comigo? Por que você está se sentindo assim? Por que essa ansiedade? Aí a vida, o cérebro é uma máquina muito inteligente. Voltamos aos porquês. A gente começa voltamos aos porquês. Por que eu tô pensando isso? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô tão ofendido que a pessoa falou aquilo? Por que me doeu? E é tão simples, basta fazer. Mas pelo fato de ser muito simples, as pessoas não dão valor. Exatamente. Aí às vezes investem, pagam rios de dinheiro para um profissional e não faz o mínimo, que é a autopercepção, a indagação. Pergunta, gente. Você acha que o exercício de olhar no espelho, eu sempre falo isso no meu Instagram, porque eu acho que quando eu me olho dentro dos meus olhos, eu tô falando diretamente com Deus. Eu tenho essa percepção que Deus mora em mim. Não que não é é assim, porque eu acho que Deus mora em todo mundo, em cada ser vivo. Mora nas plantas, nos animais, numa pedra. Tanto é que tem aquela parte da Bíblia também que fala, né? Se ninguém me louvar, as pedras me louvarão. A gente acha que pedra não tem vida? Segundo a Bíblia, não, tem vida sim. Só não tem consciência. Mas Dá tem pra perguntar. Pois é. E Deus não tá nem preocupado se a gente vai louvar ele ou não, porque as pedras louvarão. Então, assim, gente, vamos pensar nessa questãozinha. Olhar no espelho, fazer. Por exemplo, eu tenho o meu corpo. Às vezes a gente não se veste de conforme eu preciso vestir, porque eu não conheço meu corpo. Preciso me olhar no espelho. Aí eu faço. Ontem mesmo eu estava conversando com a Tayane, que faz programa aqui com a gente, aqui na LuTV. E ela falou assim: olha, Lucete, eu não sei fazer pose pra foto. Sou totalmente estabanada para as poses pra foto, gente. Ela me deu uma dica valiosíssima. Começa a se olhar de corpo inteiro no espelho. E aí você faz posições. Como eu fico melhor? Eu fico melhor nessa pose? Eu fico melhor assim? Começa a olhar, conhecer o seu corpo para você, na hora que você tiver que fazer uma pose em público, você fala, se eu cruzar a perna, você já é melhor. Se eu fazer o braço assim, fica melhor. Desse lado, eu sou melhor. Então, eu me olhar no espelho, eu começo a conhecer meu corpo. Conhecendo meu corpo, eu começo a fazer poses bacanas para fotografia. Eu começo a entender que essa roupa fica boa em mim, mas não fica e outras não ficam boas em mim. Eu posso olhar pra Lara e falar, Lara, você tá linda hoje, tá? Obrigada. Hoje não, porque sempre Nossa, você tá linda. Mas olha o estilo, gente, parece que saiu de um filme de tão estilosa, maravilhosa, incrível. Aí eu falo assim, Lara, eu amei tudo. Aí eu vou comprar pra mim. Só que o corpo da Lara é diferente do meu corpo. Não vai ficar. Eu só consigo me conhecer se eu experimentar novas ideias também, para conseguir evoluir. Então, esse olhar no espelho, falar comigo mesmo, falar, gente, olha, eu tô me olhando no espelho. Aí eu falo assim, nossa, mas fulano fez isso comigo, por que será que é isso, hein? Mas por que será que aconteceu isso? Aí por que eu reagi desse jeito? E aí eu tô vendo até a careta que eu tô fazendo enquanto eu tô me questionando. Isso faz diferença? É um exercício legal ou não é um exercício legal? É um exercício válido, porque nós somos seres individuais.
Jesus, por exemplo, tinha 12 discípulos com personalidade diferente. Cada qual tem a sua maneira. Pra mim não dá certo. Eu converso sozinha, aleatória mesmo, Eu assim, ó. também, eu medo de mim, que eu faço gente eu tô falando sozinha? Se eu olhar no espelho, você acredita que olha, vai que se tiver algum profissional aí que acha estranho, eu não consigo ter esse diálogo olhando no espelho. Eu converso comigo como se fosse outra pessoa falando Aí eu comigo. começo a ver outra pessoa, já falo: "Sério? Coisa interessante, não sei se quero". Mas é um recurso válido. Igual, eu converso muito dirigindo e lavando vasilha. Nossa, mas aí Lavando louça é uma junção de 1000 mulheres em uma. Ali a gente briga entre nós, a gente dá risada, hora da gargalhada, conta piada pra nós mesmos. Dirigindo eu nunca parei pra pensar não, que eu não sei andar sem o Waze, eu tô tão preocupada em errar, mesmo com o Waze eu erro. Mandou entrar aqui, eu acho a setinha que é lá, aí eu erro, então eu fico muito concentrada dirigindo. Agora lavando louça, a mão funciona e a cabeça é outro lugar. A mão é a boca e a boca aqui. E eu falo, eu externalizo. Externalizar é bom? É bom. Porque Porque eu quando escuto. você se escuta, você tem outra percepção. Comigo funciona. Cada qual tem a sua maneira de agir. Tem gente que escreve. Outra técnica muito Outra legal. técnica. Como o meu pensamento é muito rápido, acelerado, você Eu também tô ligada percebi. Eu pra dormir agora, eu tô tendo que colocar um fone com uma música ou algum conteúdo ali pra eu ficar até adormecer. Porque eu tô trabalhando enquanto eu tô tentando dormir. Então eu fico, por exemplo, Você fica buscando. a nossa entrevista de hoje, por exemplo, eu fiz as perguntas todas lá, eu tô lá tentando dormir, não, mas a Lara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu respondo, não, mas se ela responder, a gente pode seguir, ir lá. Aí eu não durmo. Não Aí o que eu coloco? Aí eu pego um assunto, tô aqui, aí esse assunto vai até eu Você dormir. precisa distrair, se distrair. Distrair o meu cérebro. cérebro pra conseguir. E em mim se eu ligar, eu começo a entrar na conversa, por exemplo, Da pessoa, ao contrário. eu ouvia muito, aí eu pensava: "Gente, por que eu tô demorando mais dormir? Isso não tá normal". Aí eu fui percebendo, me perguntando, eu percebi. Falei: "É porque eu tô escutando demais o assunto em vez de desligar". Mas cada ser humano tem a sua dinâmica. Isso é Tá interessante. vendo como é interessante a gente se conhecer? Tá vendo que uma técnica que funciona pra mim, que eu descobri porque eu não estava conseguindo dormir, e é uma técnica que funciona pra mim. Já a mesma técnica já não funciona pra ela, é o contrário. Então a gente precisa aprender a se questionar, a fazer os porquês da nossa vida também. Quando a gente começa só a seguir o que tá dando certo para o outro, sem questionar se isso pode dar certo ou não pra mim, a gente tá indo pra um barco furado. E isso gera o quê? Uma ansiedade, depois uma depressão, um burnout, tudo de ruim. A gente foca muito nas consequências, no resultado dessa vida caótica. Mas e como fazer a vida ter uma leveza? Por quê? Novamente. De novo, é o porquê. A vida é feita assim. Não tem como eu remediar algo que eu não tô nem entendendo o porquê daquilo. Aliás, tem como. Vai ficar uma sociedade dopada. Ou E é o seja, que eu você falei vai que você precisa- viver. Exatamente. Então, quando eu me pergunto, eu me conheço, fulana gosta disso, mas e eu gosto? É legal você não ter que gostar de tudo que todo E mundo tá gosta. tudo certo. E eu tenho que me respeitar. E se o outro não me respeita, a vida segue sem o outro. Não pode seguir, é sem mim. Porque aí você morreu. Exatamente. Não tem como. Doutora, eu tenho uma notícia ruim, porque eu não queria, gente, mas o programa tá bom, a nossa conversa também analisa, né, tadinha. Mas o nosso programa chegou ao fim, mas eu já faço convite para você estar de volta aqui pra gente continuar esse assunto, trazer novos assuntos também. Você que tá em casa, pode colocar aqui sua pergunta, sabe, perguntas políticas também, porque muitos políticos assistem nosso programa, vai estar lá vendo o seu questionamento, e a gente vai trazer também as suas perguntas para dentro dos próximos programas, pra gente construir mais ainda os nossos pensamentos e a nossa evolução aqui como ser humano. E outra coisa, olha só, eu vou essa aqui, é porque eu tenho tanto orgulho da LoTV, tanto orgulho aqui dos nossos projetos, aqui é a nossa revista LoTV Brasil. Essa revista tem mais de 10.000 exemplares, mais de 10.000 pessoas que leem essa revista todo mês, então é encaminhado para as prefeituras, encaminhada para os políticos, encaminhada para os policiais, para todas as pessoas que a gente pode, mais de 10.000 exemplares. Quero a minha. Já quer? Já quero. Essa é sua. E aí, lá, e depois eu vou tirar todas as edições que já saíram.
Essa semana vai sair mais uma edição nova, tá lá no capricho, no forninho para sair, eu estou curiosa, porque eu tenho uma coluna lá que eu escrevo também, além de eu ler todas as colunas de todas as pessoas, jornalistas que trabalham aqui, que são maravilhosos, vários assuntos variados, né, que a gente quer aprender, ainda tem a minha coluna. E esse aqui é o nosso bebê, o jornal Alô Canedo, que é um jornal também que fala que tem muita notícia boa, tem política, tem cultura, tem aí a frase "adote um animalzinho", tá vendo que bonitinho? Olha, então a gente tem dessas ações sociais, é um jornal que a gente tem muito orgulho aqui da Alô TV, né, mais um projeto que realmente está dando certo, também é um presente para você levar, você que ótimo, gostar. E, doutora Lara, acabou. Você quer falar mais um pouquinho? O que que eu não perguntei para você que se você acha interessante falar? Quer falar um pouquinho mais de você? Quer mandar um beijo especial para alguém? Gostaria de convidar você que está nos assistindo a se questionar, a ser um ser pensante, a usar essa capacidade criativa que o Criador te deu. Use a favor de si, a favor do todo. Nós estamos aqui tão brevemente, tão de passagem, que o que você vai deixar para os seus? Não é as coisas o tempo com o tempo se deterioram, mas e valores, humanidade, isso é o que importa. E eu quero te convidar também a estar dando uma olhada nas minhas redes sociais. Posso falar? Claro, com certeza. No Instagram é Lara Lohini, 2 R's, Y, 2 N's, Lima, psicanalista. Lara Lohini Lima, psicanalista. E Lara Lohini nas demais redes sociais. Lá eu penso também e trago esse pensamento cotidiano, essa filosofia do dia a dia, psicanálise, posicionamento político, sempre com foco no que? Humanidade, desenvolvimento humano. Você atende? Já atendi, mas hoje não é meu foco, eu atendo mais em grupos. Entendi. Não, então perfeito, deixa sua opinião, seu questionamento, porque a gente quer realmente isso. E a gente vai encerrar o programa agora. Eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui. É uma honra grande te receber a sua energia, a sua alegria, que contagiou todo mundo. Amei. Te convidar para você voltar outras vezes e falar. A gente vai terminar o programa hoje com uma pergunta. Você quer fazer essa pergunta? Ou você quer que eu faça? Faço, que eu tô sentindo que você já tá com ela anotadinha aí. Por quê? A pergunta que eu vou terminar o programa de hoje é: por que que eu não me permito mudar? A gente volta no próximo programa. Assista e um abraço grande do coração da família Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui.